tentava pelejar contra o povo de Deus. E Deus tratava dele, cuidava dele, de forma como quem cuida da menina dos olhos. Ela era a noiva perfeita que o Senhor tinha escolhido para si. E assim diz o Senhor: que injustiça acham vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornado nulos eles mesmos? Isso aconteceu porque quando o povo ele saiu do Egito, ele passou pelo deserto, ele venceu várias tribos, venceu vários povos e conquistou a terra prometida, Canaã. O que aconteceu? O povo ele se deixou corromper. O povo ele deixou que a sua adoração não fosse dirigida mais somente a Deus. Mas eles assimilaram para si adorações a outros deuses, adorações de outros povos. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis do seu fruto, o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não conheceram os pastores, prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Ao entrar na terra prometida, eles esqueceram do compromisso que o povo tinha com Deus, que era o compromisso de ter um Deus apenas. E eles se deixaram se corromper, a se levar pelos deuses das cidades que estavam ao seu redor. O povo deixa de buscar somente ao Deus verdadeiro, que o libertou, para adorar outros deuses. Eles se deixaram corromper a forma de cultuar. A Deus. Mas acontece que mesmo eles tendo se deixado se corromper na forma de cultuar a Deus, o que Deus fez? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com filhos de vossos filhos pleitearei, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Essa é a primeira coisa que ele fez. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, que é o Deus verdadeiro, aquele que tem vida para transmitir, aquele cujas palavras são fontes de verdade, ele tem palavras que alimentam a alma e o físico. E cavaram cisternas, que eram cisternas rotas, que não retêm a água. E eles passaram a adorar esses falsos deuses, que esses falsos deuses eram como aquelas cisternas que não tinha a água para eles beberem. Eram deuses que não lhe ajudavam, eram deuses que não tinham o que lhes favorecer. Mas eles trocaram o Deus verdadeiro, a água viva,
por uma cisterna rota. E agora, que lucro terá ido do Egito para beberes as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e a tua infidelidade te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está mostrando, está falando através do profeta Jeremias, que eles, uma vez que deixaram de observar as palavras dele, como aquele que flui rios de água viva, que tem um alimento para fornecer ao povo, e passaram a buscar em outros deuses, que eram como cisternas rotas, que não tinha água quando se busca, quando precisava. O que iria acontecer com ele? Eles tentariam se saciar com aquele povo, mas isso não adiantaria. Assim como não adiantaria para eles, tanto os deuses do Egito, quanto os deuses da Assíria, porque o rio Nilo e o rio Eufrates é um dos representantes dessas cisternas rotas, porque desses duas nações, desses dois impérios, não tinha um Deus verdadeiro, um Deus que pudesse suprir a sua necessidade. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu. Não quero servir-te, pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituía. O que o povo fez? O povo preferiu falar que não queria aquela obrigação de ficar ali à disposição, de servir um Deus verdadeiro, né? Ele preferia que não ter rompido as ataduras e continuar a se deitar de forma a prostituir debaixo de árvores frondosas. Ou seja, ele preferia a ter uma vida segundo os seus preceitos diante de outros deuses, que estes deuses, com certeza, tinham uma forma de dominar que eles achavam que era mais tranquila. No entanto, essa forma desse outro Deus cuidar deles, eles logo perceberão que é uma forma que tem falha. Eu mesmo te plantei como vide excelente, semente pura. Como te tornaste uma planta degenerada, uma figueira brava? Deus mostrou para eles que Deus escolheu o melhor da terra para aquele povo, mas o povo preferiu não aceitar o que Deus tinha escolhido. Decidiu por ele próprio a tomar a rédea dos seus conhecimentos e da sua forma de cultuar. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. O pecado que eles estavam cometendo em adorar outros deuses era tão terrível que, por mais que eles esfregassem a sua pele com sabão que era de extrema força, de limpeza, de purificação usada na época, de nada adiantaria. As vestes dele, quer dizer, o corpo dele, jamais se purificaria frente a esse pecado tão terrível que foi de ter assimilado outros deuses para si e o abandonado. Abandonado depois que eles venceram o deserto, depois que chegaram na terra prometida e que se deixaram influenciar pelos povos que estavam à sua volta. Ó, que geração! Considerai vós as palavras do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel o deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Deus disse que por acaso Deus não supriu as necessidades dele? Por acaso Deus deixou faltar qualquer coisa a cada um deles para que naquele momento
eles o abandonassem? Deus questiona o motivo por ter sido abandonado pelo povo. Povo esse que escolheu ter outros deuses. Deuses que eram inferiores, não lhes daria favor. Favor no sentido de não supriria as suas necessidades. E ainda ele vira e fala assim: nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda dizes: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Ora, quando eles pecaram e abandonaram o Senhor, todo aquele sangue das pessoas que correram pelo deserto, na morte, quando Deus os livrava, aquele sangue passou a ser requerido das mãos dele, do povo. Além do mais, porque o povo passou a fazer sacrifícios a Baal, que muitas vezes envolvia sacrifícios de pessoas que geralmente eram pessoas mais pobres, inocentes, e pessoas que eram pegas de forma inadvertidamente. Mas Deus mostrou que ele faria juízo, que eles não seriam tidos por impune diante de Deus por este mal que eles cometiam. Deus avisa que fará juízo contra o povo que o abandonou e pecou. A sorte é que muitas vezes o juízo de Deus, embora ele seja muito duro, ele é mais fácil de lidar do que o juízo do homem. Porque o juízo de Deus, desde que quando a gente esteja com o coração predisposto a pedir perdão, mas de forma justa, perdão pelo pecado cometido, e abandone aquela prática, que deixe de continuar a exercer aqueles atos pecaminosos que é de adoração a outros deuses, Deus pode perdoar. Mas é a partir daqui, a partir desse problema, que o livro de Jeremias vai mostrar o estabelecimento das ações de Jeremias com o povo. Porque Deus vai tratar com o povo. E Jeremias, nesse processo todo, ele vai ser usado como um intermediário de Deus. O interesse é visar que o povo se arrependa, para que ele volte aos caminhos dele, para que não continue e reveja, porque quando eles precisaram no deserto, Deus supriu. E agora não há quem supra, porque os demais deuses não estão assim, tão dispostos e não são aptos a ajudar como Deus, o único e verdadeiro,
pode fazer.